Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live dessa série que a gente vai fazer. A gente começou essa semana, né? Segunda. E vamos lá. Hoje teremos a nossa terceira live. Bom, vamos lá. Vou começar. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Natália Lima, sou cabeleireira, empresária e educadora comportamental de profissionais da área da beleza, especialmente dos cabeleireiros, né? Que é aquilo que eu faço. Vou aproveitar hoje e contar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre o porquê que eu desenvolvo esse conteúdo, sobre como eu comecei a fazer isso. E eu sempre tive muita vontade de ingressar para a área educacional. Na verdade, sempre foi uma coisa que eu fiz dentro do meu salão. Sempre ajudei outros profissionais a se desenvolverem. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E durante muitos anos eu fui cabeleireira e gerenciei o meu salão. Então a maneira como eu encontrei de gerenciar o meu salão, fugindo das coisas que aconteciam negativas no dia a dia do salão, foi através da educação. Como assim, Nath? Todos nós que trabalhamos com o salão de beleza, nós sabemos as dificuldades que acontecem, que existem. Nós sabemos como é duro, né? Porque acontece um monte de coisa no nosso dia a dia. O salão não é um ambiente extremamente fácil de lidar, apesar de ser um ambiente extremamente confortável para o cliente, né? No sentido de que o cliente vai buscar um bem-estar. Então, fazer com que o salão ofereça esse bem-estar para o cliente não é uma tarefa tão simples. E aí eu sempre me preocupei em ter esse ambiente, em tornar esse ambiente mais agradável, e isso veio através da educação. Como é que eu fazia isso dentro do meu salão? Eu sempre tive encontros semanais e mensais, mais ou menos dependia de como a gente estava, em que projeto que a gente estava. E eu sempre fiz esses encontros dentro do meu salão para que a gente se desenvolvesse. Então, as reuniões, elas sempre, nunca eu chamava de reunião, na verdade, então sempre era atrelado a algum evento, então algum café da manhã, algum café da tarde, enfim, para que eu pudesse levar alguma informação e algum conteúdo para as pessoas que trabalhavam comigo. Então, essa era uma forma de trazer para as pessoas que trabalhavam comigo a mesma maneira como eu pensava, a mesma coisa que eu pensava, né? E isso só fez o salão crescer e o salão se desenvolver ao longo de vários anos fazendo isso. Olha só, para a gente se desenvolver, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Para a gente se desenvolver profissionalmente, não é fácil, não é tão simples quanto parece. Então, se desenvolver profissionalmente é uma coisa que é árdua, dá trabalho, é cansativo. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente, porque vão ter momentos que a gente vai cansar, vão ter momentos que a gente, de repente, não vai querer fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, é sempre importante a gente ter na nossa mente, na nossa cabeça, que o crescimento, ele é trabalhoso, ele é difícil, ele não é tão simples quanto parece. O meu objetivo aqui com vocês é fazer com que profissionais cabeleireiros ou profissionais da área da beleza se tornem profissionais de agenda cheia. Quem não quer ter uma agenda cheia, né? Então eu uso o meu exemplo, uso aquilo que eu conquistei justamente para levar para os meus alunos, para levar para as pessoas que me acompanham os conceitos que eu apliquei e que eu atribuo o sucesso que eu tenho na minha carreira como cabeleireira. Então, tornar cabeleireiros profissionais de agenda cheia sem precisar de novos clientes, sempre.
Por que eu falo isso? Sem precisar de novos clientes sempre. Então, eu queria até fazer esse parênteses para a gente fazer um alerta e entender mais o que significa isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente está falando, eu não sei aqui quem me acompanha, boa noite pessoal para vocês que estão chegando. Quem me acompanha pode me dizer há quanto tempo tá na profissão, né? Porque a nossa profissão da beleza, eu tenho de profissão aproximadamente quase 15 anos, tá? Então, eu posso dizer que nesse período muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, a gente passou por várias fases, mas eu vou tentar ser breve para que a gente faça um panorama geral de como veio se desenvolvendo esse crescimento. Eu me lembro muito bem, eu tenho uma super amiga que é cabeleireira, que é a Jo Nascimento, ela é uma profissional super reconhecida, né? Inclusive sempre fez muito programa de televisão e a gente se conhece há muitos anos e a gente foi, ao longo desses anos, ela tem mais experiência que eu, deve ter uns 30 anos de carreira, ou seja, pelo menos o dobro. E a gente foi conversando ao longo desses anos sobre o desenvolvimento da nossa carreira. Então, hoje em dia, é muito mais fácil a gente encontrar profissionais cabeleireiros aspirantes à profissão. O que eu quero dizer com isso? Aspirantes à profissão. São profissionais que chegaram com menos tempo de mercado, né? Então eles simplesmente decidiram ser profissionais da área da beleza. Por quê? Porque viram na nossa profissão vantagens. Então, quais são as vantagens que esses profissionais, essas pessoas X, viram na nossa profissão? Vantagem financeira. Então, uma profissão que rentabiliza, dá mais dinheiro do que outras. Então, eu vou fazer uma comparação assim, com propriedade de causa. Eu fiz faculdade de Direito e trabalhei 6 anos num escritório de advocacia, ok? Eu trabalhava lá para ganhar, sei lá, eu vou chutar, há 15 anos atrás, né? Mas devia ser mais ou menos uns R$800 por mês. E eu não acho que isso tenha mudado muito. Então, hoje em dia, deve um profissional que se formou na área de direito, por exemplo, ou que está fazendo faculdade, deve receber em torno de R$1.000, R$1.200 por mês para fazer um estágio, ok? Se você for analisar, então ele recebe R$1.000, R$1.200 por mês para fazer um estágio, não tem um emprego garantido, porque hoje em dia a gente tem muita concorrência, dentro de todas as profissões a gente tem muita concorrência. Você tem que investir na faculdade, então mensalmente você paga pelo menos esses R$1.200 que você recebe, você paga na faculdade. E você só vai ter algum tipo de resultado, se é que você vai ter daqui 5 anos, nesse caso da faculdade de Direito, que foi a que eu fiz, ok? Na profissão da beleza, né, dentro dos salões de beleza, um profissional hoje, ele consegue ganhar R$1.200, assim, tranquilo, né? Então, ele consegue já trabalhar dentro de um salão, ganhar aproximadamente esses R$1.200 sem ter que pagar uma faculdade necessariamente. Então, não é todos os meses que ele precisa desembolsar aquele dinheiro, né? Ele precisa fazer cursos, ele precisa se desenvolver, mas ele não precisa necessariamente pagar esse dinheiro todo. E aí, o que a gente começou a observar? Que várias pessoas que têm perfil muito bons, que são profissionais que poderiam estar numa faculdade de Direito, que poderiam estar numa faculdade de Marketing, que poderiam estar em qualquer curso, estão aspirando, ou seja, estão ingressando para nossa área, vendo isso, nessa área uma grande possibilidade. Por quê? Porque vão ganhar mais dinheiro do que nas áreas comuns, nas áreas mais tradicionais, com menos tempo. Então, hoje, um profissional que inicia na nossa carreira, ele não precisa necessariamente ter 5 anos de estudo para começar a aplicar os conceitos que ele aprendeu ou para começar a atender cliente. Hoje, para você fazer um curso, assim, eu diria completo de cabelo, você mais ou menos demoraria 1 ano
e você já estaria formado e com cursos muito bons, com investimento baixo, perto de uma faculdade. O que isso está acontecendo? Com essa mudança, né, de comportamento, o que está acontecendo? Está acontecendo que o mercado da área da beleza tem recebido profissionais de mais qualidade educacional. Por que eu digo isso e por que é importante a gente que tem muito tempo de profissão estar antenado para isso? Porque quando a gente recebe dentro da profissão profissionais que estão mais antenados, que são mais jovens, que têm mais agilidade no aprendizado. Eu sou jovem, obviamente, mas quando eu comecei, eu era muito mais do que hoje, né? Então, eu consigo entender que hoje um profissional de 20 anos, que tenha 20 anos de idade, tem, obviamente, mais agilidade do que eu. Já tive esses 20 anos há 12 anos atrás. Então, eu sei que tem essa diferença, né? E aí, o que acontece? Então, o nosso mercado tem recebido profissionais que têm um preparo muito grande educacional. Então, eles são ágeis, são rápidos, aprendem fácil, não tem medo de investir em educação, porque sabem que educação é a porta de entrada para um leque de possibilidades. Então, a gente que trabalha pelo dinheiro para sustentar a nossa casa, a nossa família e tal, não tem o mesmo perfil do que profissionais hoje que ingressam na profissão e que investem tudo que podem no início da carreira e vão investir ao longo dela para que se tornem profissionais reconhecidos. Então, vejam só, a gente recebe profissionais que têm qualificação, que têm desejo em investir na carreira. E ainda, esses profissionais que são mais jovens, que querem investir na profissão, não se importam se vão gastar muito dinheiro para investir na profissão, ainda tem uma super agilidade em lidar com as redes sociais, ou seja, estão super à frente das redes sociais, então já começam as suas carreiras com esse pré-requisito, que hoje é um pré-requisito para todo profissional, super rápido, assim, super em alta, eles já começam muito na frente. Então, olha como a gente tem que ficar alerta com esses profissionais que estão ingressando para nossa carreira, que às vezes tem 20, 22 anos de idade, mas tem uma bagagem, uma experiência, não uma experiência técnica, mas tem uma experiência já de conceitos, como que eu posso explicar para vocês? De conceito de negócio mesmo, de entender que vão ganhar mais dinheiro, de que precisam, precisam investir na carreira muito mais desprendidos do que quem tem muitos anos de carreira. Por isso que às vezes quem tem muitos anos de carreira se sente um pouco perdido. Quer dizer, sabe que tem bastante experiência e tem bastante experiência, inclusive técnica, inclusive no dia a dia do salão, porque no dia do salão é importante ter bastante experiência, mas sente às vezes uma dificuldade e fica um pouquinho atrás de profissionais que estão ingressando na área agora. Então, essa é uma introdução para a gente entender sobre todos os assuntos que a gente tem falado aqui nessas lives. Então, volto a dizer, o meu objetivo é trazer para vocês conceitos relacionados sempre ao atendimento, que é isso que faz com que nós, profissionais da área da beleza, consiga encher a nossa agenda, ter um diferencial para trazer para o nosso cliente. Qual que é o seu diferencial? E não importa muito o meu diferencial. Eu sempre conto aqui pra vocês quem que eu sou cabeleireira, né? Eu sou de Campinas, eu tenho vários alunos de vários lugares do Brasil e sempre falo isso pra eles, não importa muito quem eu sou, o que importa é quem você que tá me assistindo agora em que lugar você está dentro da sua profissão, dentro da sua área, o que você tá trazendo de novo pro seu cliente. Você traz somente técnica ou tem alguma coisa, algo a mais que você apresenta para o seu cliente e que só você faz. Então, tudo isso é muito importante. Então, dou boas-vindas para vocês que estão aqui comigo, me assistindo. Michael, tudo bem com você? Michael trabalha comigo, é um super profissional também. Então, vamos lá. Hoje nós vamos então para a nossa terceira live.
a gente vai falar sobre o olhar da cliente. A gente já começou a falar sobre isso ontem, mas ontem foi de uma maneira diferente, com justamente um olhar diferente. Ontem nós falamos sobre o olhar da cliente no processo de fidelização. Então a gente tem falado como fidelizar mais clientes, gente. Todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo que eu desenvolvo aqui é focado em como fidelizar mais clientes, ou seja, como encher sua agenda, como ter mais cliente, como ter mais dinheiro e por aí vai. Então, esse olhar da cliente que nós falamos ontem, inclusive tem a live salva aí no meu Instagram, no IGTV, nós falamos sobre como esse olhar da cliente, como que a gente tem que entender que é esse olhar da cliente, né? Para que a gente se coloque no lugar dela e aí a gente consiga transformar essa realidade do nosso dia a dia, que a gente enxerga só cortar cabelo, só colorir cabelo, mas passar a entender como é que a cliente enxerga o ambiente do salão, passar a entender como que a cliente enxerga a sua cadeira, quando ela senta para ser atendido com você. Por que a sua cliente volta? Ou por que a sua cliente não volta? O que ela viu? O que aconteceu com ela que para ela foi uma experiência positiva e uma experiência negativa? Aproveitando, amanhã falaremos de experiência. Então essa coisa que todo mundo tem falado, né? Todo mundo hoje em dia tem falado muito sobre as experiências que a gente traz para dentro do salão. Mas que experiências são essas? Por que isso é importante? Como que eu deixo isso mais simples, Nath? Então amanhã a gente vai falar sobre isso, ok? Então amanhã já deixo aqui uma dica sobre o tema. Mas hoje, o olhar da cliente que a gente vai falar é como que esse olhar da cliente, se não visto, se não observado por nós, pode afetar negativamente a nossa carreira, a nossa fidelização. Então, eu separei 10 coisas que eu vejo que o cliente está de olho. Isso, gente, são 10 coisas das inúmeras coisas que tem dentro do salão, que acontecem no dia a dia do salão, que não são levadas em consideração pela maioria dos profissionais, pelo menos na prática não são. Lembrando que a gente precisa se abrir um pouco mais para o conhecimento e entender que dentro do salão acontece muito ego, acontece muito problema de achar que sabe ou achar que faz, né? Eu vejo até no conteúdo que eu ofereço, que eu trago para vocês, eu vejo muitos profissionais que dizem: isso daqui não é tão importante para mim porque eu já faço isso. Eu já atendo bem meu cliente, eu já fidelizo o cliente, eu preciso mesmo de técnica, de entender como é que eu corto um cabelo, como é que eu faço uma coloração, porque essa parte de atendimento eu já domino. E aí, quando eu vou fazer uma investigação e olhar na prática isso, né? E já passei por vários salões, até porque eu já estive fazendo pesquisa em vários salões, eu vejo que tudo aquilo que o profissional diz que faz, na verdade ele camufla para ele mesmo que ele faz, né? Porque ele não faz na essência, ele não faz aquilo para todos os clientes, ele faz às vezes, ou ele faz quando ele está disposto, ou ele faz quando ele está bem humorado. Então isso é muito complicado, porque nem sempre o profissional atende bem, ele acha que atende bem, mas nem sempre isso acontece. E é muito difícil reconhecer, é muito difícil saber quando eu atendo bem e quando eu não atendo bem. Então a gente tem que partir do princípio de que esse tipo de conteúdo é para todos nós, porque eu posso melhorar. Mesmo eu focada no atendimento, focada em dar o melhor sempre para o meu cliente, tem muitas coisas que eu aprendo diariamente. Tem muitas coisas que eu aprendo com outras pessoas que entendem mais do que eu e até de outros mercados. Então, eu busco muito isso em outros mercados. Por exemplo, eu faço muito curso de atendimento de luxo. Então, por que eu faço atendimento de luxo? Porque normalmente nos cursos de atendimento de luxo é o que tem de melhor. É o que a gente pode aproveitar de mais precioso e de mais antenado. Por quê? Porque normalmente as empresas de luxo, elas estão muito à frente no quesito atendimento. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir para alguns lugares, né, para fazer curso para alguns países. Uma vez eu fui para Dubai
E eu fui num jantar através de um congresso, né, da L'Oréal. E eu fui para um jantar que era... deixa eu lembrar a marca. Eu acho que era Giorgio Armani, a boutique, assim, de restaurante, né? Porque essas empresas de luxo têm as suas cafeterias e seus restaurantes, né? E aí, eu me lembro muito que a gente foi para esse restaurante em Dubai e era um restaurante a céu aberto, então não era um restaurante fechado. Era um restaurante itinerante, assim, e ele era montado em vários lugares. E aí, então, foi montado nesse lugar pra gente, a céu aberto e tal. E a gente, sei lá, devia estar em 100 pessoas nesse congresso. E eu fiquei muitíssimo impressionada, porque quando a gente sentou, né, todo mundo sentou na sua mesa e tal, e aí chegou a hora de servir o jantar. E eu nunca tinha visto algo daquele tipo. Saíram pelo menos uns 30 garçons ao mesmo tempo, sei lá quantos, eu nem sei dizer. Cada um com um prato na mão. E eles praticamente serviram a 100 pessoas em questão assim de 5 minutos. E como que foi esse serviço de servir? Em cada mesa tinha mais ou menos 10 pessoas. Então o garçom vinha em linha reta, 10 garçons vinham na direção da nossa mesa, fazia um círculo em volta de todas as pessoas, então parava um garçom atrás de cada pessoa que estava sentada naquela mesa. E aí, ao mesmo tempo, eles colocavam o prato na sua frente, assim, na mesa para você se servir. Isso foi fantástico, uma experiência que eu talvez jamais presencie de novo, nunca tinha presenciado, jamais presenciei de novo, mas foi uma experiência de altíssimo luxo. Isso é o que acontece num restaurante super renomado, por exemplo, né? Em vários restaurantes que tem estrela Michelin, enfim. Então, aquilo foi uma experiência riquíssima que eu vivi, relacionada ao luxo e que tem relação com o atendimento. Por que eu sempre observo esse tipo de experiência para trazer para dentro do salão? Porque normalmente são nessas experiências que a gente vê atendimento, a gente vê o que é você ter o olhar voltado para o cliente, o que é você ter um olhar que tem foco em atender a expectativa daquela pessoa e em superar a expectativa daquela pessoa. Então eu sempre falo assim que no atendimento a gente tem alguns níveis, cabe a nós entender em que nível a gente tá. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu me identifique ali com os níveis, né? Eu sempre falo que tem 3. Quais são os níveis? Aquele nível que você tá ruim, você precisa melhorar. Aquele nível que você está ok e tá tudo bem com o seu atendimento. Assim, a cliente nem se surpreende, mas também não fica chateada com você. Ela gosta do seu atendimento. E existe um outro nível de atendimento, que é um atendimento que você supera a expectativa da pessoa. Você deixa aquela pessoa mais feliz do que ela imaginava estar. Então imaginem, vocês já devem ter passado por alguma experiência assim, experiências negativas, experiências que não te surpreenderam, mas você foi bem atendido, e experiências que você fala assim, poxa, que diferente isso, que legal esse atendimento, nossa, como eu fui bem atendido aqui, como eu fui bem atendido ali. Então existem níveis de atendimento, a gente precisa entender em que nível a gente está. E olha só, nem sempre você está num nível para coisas diferentes. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, às vezes tem alguma coisa que você faz no seu atendimento que está ruim, enquanto você tem alguma coisa que você faz no seu atendimento que supera a expectativa do cliente. Então, o que a gente tem que fazer? Ir juntando, sabe, todas as pecinhas do quebra-cabeça para que a gente sempre supere a expectativa do nosso cliente em todos os aspectos. Às vezes você tem um super serviço, deixa o cliente super feliz com relação ao resultado, porém deixa o cliente esperando, por exemplo, muito tempo. O cliente fica muito tempo no salão e passa muitas horas e aquilo incomoda o cliente, apesar dele ficar satisfeito. Então você tem dentro do mesmo atendimento seu algo que é ruim para o cliente, que é negativo para o cliente, e outra coisa que supera a expectativa dele. Ele nem esperava que fosse ser tão bom assim.
Dá para compreender? Às vezes o contrário também é verdadeiro. Você é super ágil, o cliente não demora tanto, mas também não fica tão satisfeito assim com o cabelo, né? Então, podem acontecer oscilações no seu atendimento e em vários, né, no percurso todo. Dentro do curso que eu aplico, por exemplo, eu falo de todo o percurso, né? Desde o oi até o tchau que você dá para o seu cliente, o pós-venda, maneira como você se veste, maneira como você se comporta, sobre humor, enfim, a gente fala sobre tudo isso. Mas é importante a gente ir identificando cada ponto, cada tema desse percurso do cliente dentro do salão e do nosso percurso de atendimento, para que a gente consiga saber onde a gente está bem e onde a gente não está bem. O que eu posso fazer para melhorar no meu atendimento? O que eu posso fazer para tirar aquelas coisas que estão ruins? E o que eu posso fazer para superar? Nem sempre você precisa superar em tudo. Às vezes você consegue eliminar os erros e superar em alguma coisa a expectativa do seu cliente e já tá muito legal, entende? Agora, existe uma regra para a gente conseguir fazer esse filtro e chegar num bom atendimento, que é, primeiro lugar, elimine as coisas ruins, elimine. Então, se eu tiver que dizer para vocês assim, Nath, eu crio uma coisa para superar a expectativa do meu cliente, ou eu tô com um problema aqui de atraso, mas eu queria fazer alguma coisa para superar isso, para o cliente, apesar de eu atrasar, porque eu não consigo mudar isso, apesar de eu atrasar, ele ficar muito satisfeito. Não é o melhor caminho. Por que não é o melhor caminho? Porque sempre a gente precisa trabalhar para eliminar as coisas negativas. Por quê? Porque uma coisa negativa não vai conseguir fazer com que o seu cliente fique feliz, apesar de você ter superado em outro aspecto, entende? Então você pode ser na média em todos os assuntos, por exemplo, em todo o percurso do seu atendimento. É melhor do que você ter 3 coisas que superam a expectativa do cliente, mas você ter uma que é negativa. As negativas, elas sempre vão aparecer mais. Então é importante a gente eliminar. Se você tiver tiver dúvida de por onde começar a trabalhar no seu atendimento, a observar o seu atendimento, é importante que você trabalhe nessa questão de você eliminar os erros do seu atendimento dentro do salão, ok? Bom, falamos bastante sobre isso, sobre esse percurso, sobre essa questão do olhar da cliente. Eu separei, como eu falei para vocês, 10 coisas que eu vejo que acontecem no nosso dia a dia do salão. Talvez alguns deem atenção, talvez alguns nem prestem atenção nesses assuntos. Então, vamos lá, vou começar falando aqui, se não der tempo da gente falar todos, a gente deixa para a próxima live, porque eu escrevi 10 coisas, né? 10 coisas são bastante. Para quem já falou quase meia hora, né, da live de 1 hora, 10 coisas agora são bastante. Uma introdução longa de hoje. Mas é bom porque a gente vai falando outras coisas que são importantes. Eu vou lembrando de coisas que acontecem no dia a dia do salão e que fazem muito sentido pra mim. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito diferente e particular dentro do meu conteúdo. Porque normalmente quando a gente assiste uma palestra ou a gente assiste um evento, a gente vai para alguma, né, faz algum curso da área de cabelo, ou ele é técnico, e aí se ele é técnico, obviamente a pessoa sabe do que tá falando, ou se é relacionado ao atendimento, normalmente não é de uma pessoa da área. E isso sempre é uma dificuldade para mim, porque o fato de não ser de uma pessoa da área, para mim, faz com que o curso não seja tão aplicável. Por quê? Porque a pessoa não conhece a nossa realidade. A nossa realidade, ela não é igual a todas as outras. Eu sempre falo isso. A nossa realidade dentro do salão, ela não é uma realidade de rotina. Então é difícil a gente aplicar algum processo dentro do salão. Por quê? Porque cada dia é uma coisa. Cada dia eu atendo num horário. Cada dia, às vezes eu tenho um cliente que quer 9 horas da manhã, outro cliente quer meio-dia, outro cliente quer 7 horas da noite. E aí, para eu ser um profissional que estou disponível, que tenho disponibilidade da agenda, eu vou oferecer todas essas possibilidades, esses horários? Eu vejo profissionais que trabalham das 7 da manhã até as 9 horas da noite. Será que isso é saudável? Será que isso é legal?
Então, não é uma tarefa muito fácil trabalhar no salão, né? E aí, quando eu vejo profissionais dando palestras relacionadas ao atendimento da nossa área, eu sinto um pouco de falta disso, da pessoa que fala ter experiência no salão, porque às vezes o que ela fala não é aplicável. E para ser efetivo, precisa ser aplicável, ok? Então, vamos lá. Bom, coisas então, nós vamos falar do olhar da cliente sobre coisas que a cliente repara, que a gente acha que a cliente não está reparando, mas são coisas que a cliente repara e que levam a cliente a não fidelizar com a gente ou a não fidelizar com aquele salão. Por quê? Porque ela repara e aquilo é negativo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, quero falar sobre humor. Acontece demais dentro do salão, porque, vejam só, a gente trabalha com profissionais, volto a dizer, que tem o ego elevado, né? Que tem problemas, muitos problemas, inclusive emocionais, e é um pouco complicado essa situação, né? A gente precisa entender que naquele momento que a gente está dentro do salão, a gente está atuando. A gente está ali num palco e a gente está trazendo para o nosso cliente o nosso melhor. Então, não dá para eu acordar, por exemplo, num dia e falar assim, hoje eu não tô bem, eu vou atender, mas eu não tô bem. E transmitir isso pro nosso cliente. Por quê? Isso vai trazer uma negatividade muito grande pro nosso cliente. O cliente, ele não quer ser atendido por um profissional que esteja de mau humor, ainda que esse cliente seja amigo, ainda que esse cliente compreenda essa pessoa. Quem tem que compreender que está no momento de trabalho é o profissional. Isso demonstra para mim um pouco de amadorismo. Eu vejo muitos profissionais da área da beleza que ainda não compreenderam que esses caras que estão vindo novos para o mercado, que hoje estão trazendo uma pegada diferente, que estudam muito mais, essas pessoas, elas estão vindo com uma carga profissional muito maior do que os profissionais que têm experiência no salão. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente os profissionais que já estão na área, que já são cabeleireiros há muitos anos, eles misturam um pouco o pessoal com o profissional. E essa mistura que acontece uma mistura tanto com relação ao cliente. Então, eu vou dar um exemplo para ficar fácil para vocês entenderem. Cliente vai para o salão, cliente é médica. O profissional pede receita para cliente que é médica. Ai, nossa, tô sentindo umas coisas, não sei o que, tô precisando de uma receita. Você não me dá uma receita? Vou comprar uns remédios e tal. É mais ou menos assim, né? Um exemplo. Acontece muito de profissionais da área da beleza, manicures, enfim. Pedir receita, pedir atestado para cliente. Gente, isso não é profissional. Isso não é nada profissional e não é nada ético. E eu já fiz pesquisa com clientes e clientes me dizem, Nath, isso é péssimo. Eu detesto isso, eu detesto quando eu vou num salão e o profissional fica me pedindo coisas relacionadas ao meu trabalho. Vejam bem, se o seu cliente, primeiro, cliente, vocês entendem o conceito dessa palavra, cliente? O cliente, o seu cliente, aquela pessoa que está sentada na sua cadeira naquele momento, é a pessoa pela qual você está prestando um serviço e está cobrando para prestar um serviço. Quando a gente fala em pedir uma receita, por exemplo, para o meu cliente que está sentado na minha cadeira, a gente está dizendo para ele que a gente quer que ele trabalhe de graça no momento que ele está pagando para a gente trabalhar para ele. Então, independente se exista uma relação de amizade, se exista essa relação entre o cabeleireiro e o cliente, é importante a gente sempre separar. Eu posso ter uma relação pessoal com o meu cliente, eu posso ter uma relação mais íntima com o meu cliente, mas desde que eu não perca a relação profissional que eu tenho com ele. E essa relação profissional, quem dá esse limite somos nós. A partir do momento que o seu cliente perceber que não existe mais esse limite,
que as coisas já se misturaram um pouco e ele nem consegue mais pedir o que ele gostaria do cabelo, ou que você supere a expectativa dele com relação ao cabelo, porque você está muito mais preocupado em contar a fofoca da última vez. A partir do momento que acontece isso, você vai perder esse cliente e você não vai saber por quê. Na maioria das vezes você vai dizer que o profissional, o cliente foi para outro lugar, porque por causa do preço, porque ele é cheio de graça, porque o cliente não para nunca no salão. Mais ou menos assim que os profissionais se comportam. Quando na verdade você perdeu o cliente por algum motivo. E é importante você saber avaliar qual foi esse motivo. E para avaliar qual foi esse motivo, o ego precisa ser deixado de lado. Então, trabalhar o ego é muito importante, gente, na nossa profissão. É muito difícil a gente conseguir se superar, a gente conseguir fidelizar, a gente conseguir ir pra frente se a gente não trabalhar ego. Então, voltando a falar de humor, né, que é uma das coisas aqui que eu anotei, entendam que no momento que vocês vão pro salão, todos os dias vocês precisam estar iguais, vocês precisam estar do mesmo jeito, vocês precisam estar da mesma forma, da mesma maneira, ok? Então, esse é um dos assuntos aqui, do olhar da cliente, que faz com que a gente perca clientes, ok? Vamos lá, pro próximo. Pessoal, boa noite para quem tá entrando agora. Vocês podem me deixar dúvidas, vocês podem me deixar perguntas aí, que eu vou respondendo, ok? Ao longo das lives. Da live, eu vou respondendo caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Vamos lá. Então, boa noite para vocês. Vamos falar de outro assunto aqui. Então, de humor eu já falei. Preço. Vou falar de preço. Esse é um assunto, assim, super delicado, né? Porque eu me lembro que eu fiz um curso há 10 anos atrás, sei lá, acho que até mais, de 10 anos atrás. E aí, era com um cara que falava sobre atendimento de salão, ele nem dá mais curso, e eu me lembro naquela época que ele falava coisas, e quando eu comecei a desenvolver o meu conteúdo em 2018, né, meio de 2018 mais ou menos, que eu comecei a criar esse conteúdo que eu falo hoje com vocês, eu me lembro de ter lembrado dele e ter pensado, poxa vida, ele falava coisas há 12 anos atrás que são atuais hoje em dia. E que é uma pena, porque eram coisas negativas, mas que são atuais. Então, por exemplo, ele falava de fofoca de salão, ele falava de problema preço, né? Lembrei dele por causa do problema preço. Ele falava de problemas, por exemplo, com relação à cobrança, de como a gente cobrava da nossa cliente, que até hoje são atuais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O valor que você cobra não interessa muito, né? O valor que você cobra, ele precisa estar mais ou menos de acordo com o serviço que você presta, de acordo com a concorrência que você tem, de acordo com o perfil de clientes que você atende. Então, assim, se você atende num bairro, se você atende numa região mais central, se você atende numa região mais nobre, isso tudo vai contar para que você formule o seu preço, para que você tenha o seu valor, ok? E com relação ao preço, tá tudo certo, cada um pode cobrar o que quer, ok? Porém, a gente tem um problema que acontece dentro dos salões, que é muito comum e acontece em todos os lugares, que é o fato do profissional não seguir uma cartela de preços, uma lista de valores sempre igual. Então, olha só os problemas que acontecem e o que o cliente está de olho. Olha o olhar do cliente. Vou dar um exemplo de uma coisa que todo mundo aqui faz para que a gente facilite a nossa vida para entender isso que eu vou falar, ok? Vamos imaginar que vocês vão num restaurante. Quando a gente chega num restaurante, a coisa mais comum que existe, o que é? A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num restaurante, a gente pede o cardápio do restaurante. Então a gente pede o cardápio para duas coisas. Número 1, para a gente saber o que tem, e número 2, para a gente saber quanto custa, certo? Então, isso é a coisa mais comum. Quando a gente entra numa loja para comprar roupa,
Então as roupas estão ali expostas, então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que tem, então, com a exposição da roupa, você imagina se tivesse tudo guardado quando a gente chegasse dentro de uma loja. E a segunda coisa, essa roupa precisa ter etiqueta com preço, porque se não tiver etiqueta com preço, o que a gente faz? A gente pergunta. Ou a gente simplesmente não pergunta, porque tá muito difícil, tem que ficar perguntando o preço de tudo, e a gente já cansa e não quer saber mais o preço dessas roupas, né? Mas, na maioria das vezes, na grande regra, tudo tem preço e tudo tá exposto. O que acontece no salão? Nada tá exposto e nada tem preço definido. Como assim? Bom, não sei, se tiver alguém aqui que não tá me escutando, que seja diferente dessa realidade, por favor, compartilhe aqui com a gente. Mas, normalmente, o cliente chega no salão e quando eu falo que nada está exposto, o que significa? Não existe uma cartela de preços, de serviços disponível para o cliente. Então, eu não sei o que eu posso encontrar. É óbvio, é meio óbvio que todos os salões vai ter corte, vai ter coloração, vai ter mechas, né? Mas a gente não cria uma tabela de serviços para oferecer para o nosso cliente. Se a gente tem, por exemplo, lá, vou falar de um serviço bem diferente, assim. Se a gente vai falar de um tratamento que foi lançado. Normalmente a gente conta com o que a gente vai falar para o nosso cliente. A gente não faz uma divulgação nem visual, ou seja, através de um cardápio, e a gente não tem uma comunicação clara do que tem dentro do salão. Isso é uma grande dificuldade, é um olhar que o cliente tem para o salão negativo. Na verdade, muitos nem sabem que poderia ser melhor. Muitos clientes nem sabem que isso poderia ser melhor. Então, a gente como profissional só perde com isso, tá? E eu vou falar sobre isso. Vou falar mais sobre esses detalhes. Então, vamos imaginar que a gente tivesse um cardápio de serviços. Então, lançou lá um serviço novo, tá nesse cardápio. Todos os clientes que olharem para esse cardápio perguntam sobre esse serviço. Consequentemente, o que acontece? A gente vende mais. Por que a gente vende mais? Porque, gente, eu sou profissional cabeleireira como vocês. Eu sei que tem dia que a gente está super predisposto a contar para o cliente todos os serviços que a gente tem para oferecer para ele. E tem dia que não. Tem dia que a gente está mais cansado e é difícil a gente contar para o cliente todos os serviços que tem para oferecer para ele. Outra coisa que acontece também por exemplo, oferecer para um cliente uma coisa, depois eu tô corrida, né? Tô com outro cliente e aí eu não finalizo aquela venda ou aquele serviço. E isso, o que acontece? Diminui o meu faturamento. Então, quando eu falo pra vocês que só a gente perde com isso, é porque o fato de eu não ter esses serviços disponíveis, expostos, então vamos imaginar que você foi num restaurante. Você foi num restaurante pra você gastar, sei lá, R$100. Você chegou lá achando que a comida que você ia comer custaria mais caro. Então, o que você faz? Você pede uma entradinha, por exemplo. Ou você pede uma bebida mais cara lá, enfim. Quando você tem uma exposição do que tem e dos preços que custam, você gasta mais. Por quê? Normalmente, você imagina se você chegasse num restaurante que não tivesse nem a exposição, que você tivesse que perguntar tudo. Certamente o garçom esqueceria de contar alguma coisa que tem no cardápio. Fora isso, se você não soubesse o preço e tivesse que perguntar sobre todos os preços que tem, você talvez ficasse um pouco inseguro em perguntar, vou perguntar de novo, ou não comprasse tudo aquilo que você comprou porque estava exposto. Às vezes você queria até comprar alguma coisa dentro do salão que era mais barato e você nem sabia, ou que era mais caro aos nossos olhos, mas que você estava disposto a gastar naquele dia. Mas o fato de você não ter aquilo exposto para o cliente faz com que você perca faturamento. Então, olha só, então nós estamos falando aqui com relação aos preços de um problema que é não ter exposição de serviços e não ter exposição dos valores. Olha que bonito, né? Uma unha de pintada e outra unha sem. Tudo bem. Então, não ter essa exposição
de preços e de serviços dentro do salão, como existem num restaurante, como existe numa loja, como existe em qualquer área, em qualquer negócio que seja relacionado à venda, que seja relacionado a compra e venda. E agora nós temos um outro problema que acontece com relação ao preço, que é muito pior do que esse, que é o seguinte: a gente não seguir um padrão para cobrar do cliente. Isso é um problema muito sério. Normalmente a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa sempre ter um histórico daquele cliente, do que ele faz com você e de quanto custa aquele serviço com você. Não dá para um cliente chegar hoje no meu salão e pagar, sei lá, R$500 por uma mecha, voltar daqui 3 meses e pagar 600, voltar daqui 6 meses e pagar 450, porque você esqueceu quanto você cobra cada vez. Não existe isso. Um serviço, ele tem um valor, e aquele valor, ele precisa ser aquele valor sempre. É assim que a gente tem que fazer com o nosso cliente, porque senão o nosso cliente se sente inseguro em realizar o serviço. Ele precisa ter segurança de quanto ele vai pagar por aquele serviço, ele precisa saber quanto ele vai pagar. Nath, mas como é que eu faço isso? Tenha um histórico. Ontem eu mostrei pra vocês, deixa eu ver se tá aqui. Ontem eu mostrei pra vocês uma lista que eu tenho aqui. Essa daqui não é a mais nova que eu tenho, mas de todas as clientes que eu tenho, né? De todos os serviços que elas fazem. Outra coisa que vocês precisam ter anotado é que serviços elas fazem e quanto custam. Se vocês têm uma plataforma digital que vocês conseguem ter isso no computador, fica até mais fácil. Eu, por exemplo, tenho. Então eu tenho um histórico. Cada vez que o cliente vai lá e eu fecho uma comanda no computador, eu consigo ter um histórico. Então a próxima vez que ele vai, eu sempre faço isso, tá, gente? A cliente pergunta pra mim assim: quanto que vai ficar a minha mecha hoje? É muito comum a cliente perguntar, né? Quanto que vai ficar hoje? Porque ela tem uma certa insegurança, principalmente quando é uma cliente nova. E eu falo assim: deixa eu dar uma olhada no sistema, quanto custa o seu cabelo? Quanto custou da última vez? Então eu não tenho que ficar aumentando esse valor ou diminuindo ou mudando esse valor. A gente tem, olha, um exemplo simples assim é tatuagem. Eu não sei aqui de vocês quem que faz tatuagem, mas a gente sempre brinca aqui na minha casa, meu marido gosta de fazer tatuagem, a gente sempre brinca assim, que o valor da tatuagem depende do boleto que aquele profissional tem para pagar no dia. Porque às vezes você liga lá para fazer uma cotação de maquiagem, de tatuagem, e custa R$500. Aí você liga outro dia para fazer a mesma tatuagem, custa 300. Aí você liga, vai fazer no dia, custou 400 e ele nem sabe quanto que te passou no outro dia. Então, a gente tem o mesmo problema, quer dizer, o tatuador, né, que é um profissional novo, mais novo, né, tem o mesmo problema que tem dentro do salão. O cabeleireiro é assim também. O cabeleireiro, na hora de dar o preço, ele sempre fica com essa instabilidade. E essa instabilidade é horrível para o cliente. O cliente, ele precisa saber, então, como que a gente se coloca no lugar do cliente? Como que a gente vê qual é o olhar do cliente para isso? Que é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre o olhar do cliente dentro do salão. A gente precisa aprender a olhar pelo olhar do cliente para a gente conseguir melhorar. Como é que eu entendo que pro cliente vai ser ruim? É simples, é só eu me ver dentro de um restaurante. Se eu vou comer naquele mesmo restaurante toda semana e um dia o lanche custa R$20, no outro dia o mesmo lanche custa 35, no outro dia o mesmo lanche custa 28, tem alguma coisa de errado. Vocês concordam? Então a gente precisa resolver essa situação, e resolver essa situação é muito simples. São medidas muito simples que a gente precisa tomar para conseguir resolver essa situação. Então, olha só, quando a gente fala de atendimento, a gente é um contexto tão amplo, é um contexto tão grande que não dá pra gente dizer que já atende bem, que a gente faz 100%. Como eu disse pra vocês, eu mesma faço várias coisas erradas, erro em vários aspectos e sempre preciso melhorar. Então a gente sempre tem que ter esse foco quando a gente fala de atendimento, até porque atendimento muda a cada dia. Quando eu falo pra vocês de atendimento de luxo, por exemplo,
o atendimento ele muda a cada dia. O curso que eu fiz o ano passado, ele já não é mais tão atual quanto hoje, quanto o conteúdo de hoje, principalmente pós-pandemia, né? Mas a gente nem tá falando desse assunto, eu nem me apego muito nesse assunto pandemia, porque eu acho que tudo isso só aconteceu para mudar ainda mais o nosso olhar para essas questões relacionadas ao atendimento dentro do salão, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo para mim, porque às vezes tem alguma dúvida e eu não consigo ler enquanto eu falo. Deixa eu ver aqui. Zuleide, fiz os meus banners, assim falaram que estou doida. Fiz meus banners assim, falaram que eu estou doida. Como assim, Zuleide? Quem falou que você tá doida? Eu não entendi, viu? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, apesar de você ter me colocado isso. Até se você puder me explicar mais sobre isso, acho que seria legal até pra gente compartilhar aqui com todo mundo. Eu me lembro que eu tenho uma medida dentro do salão com relação a preço, com relação a esse assunto. Eu não cobro escova, ok? Então, em todos os serviços que eu vou fazer, já está embutido o valor da minha escova. Então, por exemplo, fazer uma mecha. A mecha tem um valor lá. Vamos imaginar que seja R$500, tá? Pra mim não existe cobrar lavagem, cobrar tonalizante, cobrar mechas e cobrar escova. Pra mim existe cobrar um resultado. Então por isso que é um valor só. É aquele valor que a cliente paga. Na hora que ela chega no caixa, ela me perguntou assim, por exemplo, quanto é que custa a minha mecha? R$500. Na hora que ela chegar no caixa para pagar, será R$500, exceto se ela fez algum serviço a mais. Por exemplo, se ela cortou, se ela fez um tratamento que foi explicado para ela, né? Que foi mostrado para ela, valores e tudo mais. Mas não existe para mim cobrar escova. E aí, eu me lembro que uma vez eu tava num curso e falei sobre isso. Eu tava como aluna, tá? Não tava palestrando, não. E eu falei sobre isso, falei que eu não cobrava. Nossa, eu tive tanto problema, porque as pessoas no curso falavam assim, você vai acabar com o nosso mercado, porque era um curso na minha cidade, né? Então as pessoas ficaram inconformadas, não gostaram daquilo, que eu não cobrava escova. Por quê? Porque aquilo na cabeça delas estava tirando um faturamento, né? E que os clientes poderiam acostumar com aquilo, de não pagar aquela escova e depois não querer pagar mais em lugar nenhum. E as pessoas me chamaram de doida, me chamaram de louca, né, por conta disso. Só que isso me trouxe tantos benefícios, não pelo quesito não cobrar, mas pela questão de que dentro do meu salão, eu nunca tive esse problema da pessoa ficar, não saber quanto que ela ia pagar, ou ter essa incerteza de quanto ela ia pagar. Até porque na minha cabeça, eu sempre faço uma analogia com a escova, que é a seguinte. Pra mim, a escova é a embalagem do meu trabalho. É mais ou menos como eu ir numa loja, comprar qualquer coisa. Eu compro uma roupa, eu compro uma joia, eu compro um perfume e sair com o produto na mão. Porque a vendedora me perguntou, você quer embalado ou você quer sem embalar? E aí eu pergunto pra ela, normalmente a gente fala, né, quero embalado, e aí essa vendedora fala, então pra embalar é tanto. É R$50 o produto e pra embalar é 10. Normalmente a gente economizaria essa embalagem, né? Exceto se a gente fosse dar de presente. Mas se não, eu economizaria. Só que eu adoraria sair da loja com o meu produto na embalagem e não com o meu produto na mão, por exemplo. Então, essa questão é importante da gente enxergar com o olhar do cliente. Será que o cliente gostaria de sair do meu salão com o cabelo molhado só porque ele não quer pagar a escova? Porque às vezes o cliente não é que ele não quer pagar, ele não pode, ou ele nem acha que é necessário, ou ele vai pensar assim, poxa, eu não vou gastar esse dinheiro não, porque hoje eu nem vou fazer nada. Mas na verdade ali naquele ponto, naquele pulinho do gato que é a finalização, que é a escova, é onde está a sua chance de mostrar para o cliente como você fez bem um serviço. Então, tem um livro que é muito legal e uma das páginas desse livro fala assim,
Quando me chamam de louca, eu fico muito feliz, porque é sinal de que eu tô no caminho certo, ok? A maioria das pessoas que te chamam de doida são aquelas pessoas que estão naquele caminho que todo mundo tá, que todo mundo pensa, não sai da caixa, não pensa diferente e acha que pessoas como nós, que fazemos coisas diferentes, somos as doidas. E já que a gente é doida, né, para essas pessoas, deixa, porque a gente sempre vai estar na frente mesmo. Olha que bom, tem aluna minha aqui. Todos com preço e serviços. Você quis dizer assim, que você fez os banners com todos os preços e serviços, é isso? Oi, Má, tudo bem? Má que tá aqui educadora da Kerastase, gerente de educação da Kerastase, né? Então é um prazer enorme ter você aqui, que bom que você adorou a minha dica. Bom, vocês que são fantásticos, né? Que sempre tem dicas maravilhosas pra gente. Gente, trabalhar com Kerastase é um luxo, né? Porque eles sempre trazem coisas tão à frente pra gente que é muito legal. Eu consigo passar muita coisa aqui pra vocês do que eu aprendo com eles também. Top, já passei por isso no passado. Não vou lembrar do que a gente tava falando. Deixa eu ver. Estou montando meu salão de beleza. Fui fazer meus banners e meus parentes e clientes falaram que iria acabar espantando os clientes. Entendi. Bom, acho que ficou um pouco da dica aí. Se essas pessoas estão achando isso, é simplesmente porque elas não têm esse conhecimento, elas não têm essa visão, mas não ligue para elas. Viu, Zuleide? Faça o que você... Faça o certo, faça dessa maneira como você tá agindo, porque isso não vai espantar cliente. Preço não espanta cliente. O que espanta cliente é não saber o preço. O que espanta cliente é não saber onde ele está indo, é não saber o que tem dentro daquele lugar. Não é porque todo mundo está fazendo de um jeito que a gente tem que fazer desse jeito, não. Ok? Deixa eu só ver se tem mais perguntas. Eu finalizo todos os meus procedimentos com escova e não cobro mais por isso. Mas tem cliente que pergunta se eu não fizer a escova é mais barato. Eu digo não, é o mesmo valor. Perfeito. Eu também digo isso. Eu falo assim... A escova é um presente meu, é uma cortesia. Então, você não precisa dizer que está inclusa no valor. Porque existem os clientes espertinhos que vão dizer, mas se eu não fizer vai sair mais barato? E eu também faço a mesma coisa, viu, Dinorá? Sempre falo assim, olha, não vai sair mais barato porque na verdade a escova eu não cobro. É uma cortesia minha para que você fique bonita, para que você fique arrumada. É isso que eu falo. E isso dá para o cliente realmente, como eu não cobro separadamente aquilo, realmente demonstra para o cliente e de fato é. De fato eu não cobro do cliente, não é uma coisa que eu estou enganando o cliente, né? Eu não cobro do cliente, eu fiz um preço lá do meu serviço que para mim tá ok, vale a pena e eu posso oferecer aquela escova de presente, né? Eu posso oferecer aquilo sem cobrar. Então, até porque hoje em dia... escova, babyliss é uma facilidade para cliente fazer em casa, então também não é um super diferencial. Então vale a pena a gente dar escova sim. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu simplesmente separei 10 coisas pra gente falar e eu falei de 2 coisas e a minha live tá dizendo aqui pra mim que vai acabar em 1 minuto e meio. Ou seja, estamos chegando ao fim e para eu não perder, eu preciso encerrar a live. Mas eu vou fazer o seguinte, vou continuar alguns assuntos, vou tentar colocar aqui alguns desses assuntos, porque tem muito assunto muito legal aqui pra gente conversar e que a gente pode trocar e aprender e aplicar dentro do salão. Então eu posso colocar isso em algumas coisas dessas na nossa live de amanhã, que apesar de estar preparada já, dá para eu colocar uma pinceladinha. Amanhã nós vamos falar sobre experiências dentro do salão, então é um assunto que super vale a pena a gente conversar, a gente tratar, para que a gente consiga aplicar. Mais uma vez eu digo que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, então amanhã, 8h30 em ponto, estarei aqui de novo para trazer mais conteúdo para vocês e eu espero vocês que estão me acompanhando aí, que estão aqui todos os dias comigo, tá bom? Então, um beijo, boa noite, já falei bastante, quer dizer, 1 hora, né? Vai dar 1 hora agora, daqui 30 segundos. Então, até amanhã. Beijo, Fábio, também Fábio da L'Oréal com a gente, Silvia, Dinorá,
Lise, todos vocês que participaram e compartilharam aqui suas ideias e suas experiências também, tá bom? Um beijão pra vocês, até amanhã.